Boa noite, irmãos. Exposição das Escrituras. Eric está de volta, glória a Deus. Estou muito feliz, viu, Eric, com o seu retorno. Esse negócio de casa é sua é uma música aí, eu estou ligado. Um louvor worship que está na moda agora, né? Meus irmãos, vamos lá, Atos capítulo 24. Nós já estamos aí na circunstância em que Paulo foi preso. Nós lemos na semana passada sobre como que Paulo foi transferido lá para a cidade de Cesareia, foi entregue agora a uma autoridade romana, e o capítulo terminou, né, o 23, dizendo que ele ficaria ali aguardando que os seus acusadores judeus viessem até a cidade de Cesareia e formalizassem a acusação. Algumas coisas que a gente vai lendo aqui, meus irmãos, vocês vão ver que parecem ser muito rápidas, mas assim como todo o livro de Atos, não são rápidas, né? O período que a gente vai ler só desse capítulo vai passar alguns anos também, e às vezes fica parecendo que passou 1 ou 2 dias, né? Então que a gente possa prestar atenção nessa cronologia, para a gente ir discernindo também algumas coisas que Deus está falando e está fazendo através dessa jornada de Paulo. Beleza? Então, vamos ler Atos, capítulo 24, o capítulo inteiro. Por favor, Rafa. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, no-lo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando-o poderás entender tudo o de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem essas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que dessa nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim, né? Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam esses mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele.
Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e, em tendo a oportunidade, te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passando 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Legal, isso daí. Vamos lá, voltando no começo do capítulo 24. A gente vai ver agora, como eu falei para vocês, a defesa, né, meus irmãos, de Paulo e as acusações que são colocadas perante esse tribuno aqui, esse sujeito chamado Félix, né? E sobre algumas coisas de natureza bem de tribunal mesmo, né, que a gente vai encontrando no texto. Então Paulo ficou preso, ele foi salvo lá pelo tal do Lísias, que acabou escoltando ele até Cesareia. Paulo então permanece preso, nós não sabemos exatamente o tempo que vai se passar esse capítulo todo, embora ele começa com uma narrativa de tempo muito precisa. Ele fala, 5 dias depois vieram os acusadores. Só que é 5 dias para começar, e vocês vão ver que no final das contas ainda tem mais 2 anos no final aqui. Então esse capítulo já corresponde a um tempo muito extenso. E algumas curiosidades históricas nós vamos vendo que ocorreram nesse período em que Paulo estava preso, nesta circunstância aqui. Então, começando aqui do início, verso 1, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo, e sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Gente, esse Tértulo é um nome muito comum na época, né? Todos os comentaristas falam a respeito disso. Esse não é um nome muito diferente para que a gente consiga identificar, mas é muito provável que se refira a um Tértulo específico, que é notório na sua geração, que era alguém que, embora fosse judeu, esse cara era um advogado, ele era um profundo conhecedor do sistema legal romano. Então, o que nós estamos vendo aqui é que nestes 5 dias em que Paulo está lá aguardando os seus acusadores aparecerem, o sumo sacerdote Ananias, junto com o resto do sinédrio, procurou alguém que soubesse fazer as acusações da maneira mais eficiente possível perante o tribunal romano. Então, os caras estavam dispostos mesmo a tentar ferrar com a vida de Paulo. Então, arrumaram um cara, um advogado aqui, né? Aqui na minha versão está falando orador, mas a palavra traduzida por orador é aquele que num tribunal fala em nome de um determinado interesse. Seria a palavra que a gente usaria para advogado nos nossos dias, né? E uma coisa que a gente vai vendo é que no verso 3, a maneira pela qual esse cara começa a falar perante ali o Félix, dá a entender 2 coisas. Primeiro, que é um típico advogado mesmo, né? Ele enche a bola do juiz, elogia o cara em coisas que nem fazem tanto sentido, né? Ele fica falando que tudo que ele fez em favor do povo judeu, né? Tudo isso que ele tem feito louváveis serviços em todo lugar. Gente, essa não é muita fama desse cara não, viu? O Félix era famoso muito mais pela sua dureza, pela sua arrogância, pela sua violência, do que propriamente pelos serviços prestados à nação ali. Então, é um advogado falando, né? E uma coisa também que é muito interessante, na fala dele aqui, a gente vai ver que ele vai usar a expressão nossa lei, né? Quando ele se refere depois aos crimes que Paulo está cometendo, o que dá um entendimento para nós de que esse Tértulo aqui, ele também é judeu.
Mas essas coisas são muito imprecisas historicamente, mas é muito provável que assim mesmo tenha acontecido, porque a gente vê que o cara sabe conversar com o tribunal romano, né, de uma maneira talvez que outras pessoas ali, outros judeus não saberiam. No verso 4, ele diz: mas para que não te detenhas muito, rogo-te, conforme a sua equidade, nos ouça por pouco tempo. Mais puxação de saco. Não há equidade no julgamento desse cara. Esse cara não é conhecido por ser um homem justo. Como eu já disse, ele é conhecido por ser um homem violento, por ser um homem arrogante, por ser um homem duro. Então o advogado aqui já encheu a bola do juiz, né? Agora o que é que falta? Uma acusação formal. E a gente vai ver que a acusação que vem contra Paulo, ela é uma acusação muito diferente de tudo que havia sido dito até aqui. Por quê? Porque não cola perante um tribunal romano usar acusações superficiais, principalmente se a gente está falando de que o réu seja um cidadão romano. Jesus foi crucificado pelo crime de sedição, o crime de se voltar contra Roma. Então, o crime de Cristo, no final das contas, é ele ter se afirmado o rei dos judeus. Então, por causa disso, é que a crucificação foi aplicada. Paulo sempre foi muito cuidadoso, nós falamos sobre isso nas outras semanas, né, várias vezes. Paulo, em toda circunstância, fala de Jesus sobre como ele é o Senhor, e não sobre como ele é rei, porque ele não quer arrumar perseguição para si. Paulo faz de tudo para quando ele está no meio do povo judeu, ele ande da mesma forma que os judeus andam, tanto nos aspectos cerimoniais, religiosos e culturais. Então Paulo, ele não consegue, através da sua atitude, fazer com que os seus acusadores tenham parâmetros legais sólidos para acusar ele do crime de sedição. Outra coisa que a gente não vê nas coisas de Paulo, nós não vemos Paulo falando a respeito de César. Vocês já repararam isso? Você não vê. Paulo parece que ele vive como se o governo romano fosse um mero detalhe. Ele prega, inclusive, a respeito da submissão às autoridades, dizendo assim, olha, essas autoridades aí existem porque Deus concede. Então ele fala, isso não é a coisa mais preocupante, porque enquanto César é rei, Jesus é o Senhor. É algo que transcende essa existência. Então, meus irmãos, a acusação que agora vai ter que ser colocada aqui sobre Paulo, né, sobre esse julgamento que está sendo feito a respeito da vida dele, vocês vão ver que teve que ser algo mais bem elaborado, teve que ser algo que não ficou nessa simplicidade de dizer que ele estava tentando desqualificar o governo de César. Não é bem essa a ideia. Então, no verso 5 em diante, a gente vê as acusações. Diz assim: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Então vamos por partes aqui, ó. No verso 5 e no verso 6, nós encontramos 3 acusações muito claras contra a vida de Paulo. A primeira delas é de que ele é uma peste, né? Isso é uma ofensa mesmo. Esse cara é uma peste, é um cara que você não consegue abafar o trabalho dele, é igual o mato, é igual qualquer tipo de peste numa plantação, é algo que você não consegue administrar, né? E ele dividiu os judeus no mundo. Então essa é uma das acusações. Essa é uma acusação que cabe perante um tribunal romano? Não necessariamente. Porque o tribunal romano, ele não se mete nas questões religiosas das suas colônias. Os julgamentos de natureza religiosa são sempre decididos dentro dessa jurisdição local mesmo. Então, se ele fez alguma coisa contra a religião dos judeus, e isso não fere a lei romana, ele tem que ser julgado num tribunal judeu. Então, a primeira acusação aqui, de certo modo, já é uma tentativa desse Tértulo de reivindicar a autoridade para fazer o julgamento de Paulo. Então, ele está dizendo, esse homem é uma peste e ele dividiu os judeus no mundo. Segunda acusação que pesa sobre Paulo, ele é o líder da seita dos nazarenos. E essa expressão aqui, né, é muito interessante. No final do verso 5, o principal defensor da seita dos nazarenos.
O único lugar que a gente encontra essa expressão dos nazarenos é nessa passagem aqui do Novo Testamento. Então é muito engraçado isso, né? Porque uma expressão que para nós não é tão estranha, mas ela não é usada em nenhum outro lugar. Provavelmente porque se reflete como a fala mesmo que foi dita por esse advogado aqui, né? Seita dos nazarenos. O que nós precisamos chamar a atenção aqui, meus irmãos? Seita, no contexto do Novo Testamento, não significa doutrina herética, da mesma maneira que a gente fala hoje. Porque hoje, se a gente falar assim, tal religião é uma seita, o que significa? Significa que ela é exclusivista e ela não comunga de valores com outras religiões. Então, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela categorizou algumas outras expressões religiosas do nosso tempo como seita. Então, por exemplo, os mormons eles consideram como seita. Os adventistas eu não sei, honestamente, mas a Igreja Mundial do Poder de Deus, Universal, todas essas igrejas. Então eles categorizaram, eles falaram, é seita. Se a gente recebe um membro dessas igrejas, a Igreja Presbiteriana tem que batizar a pessoa de novo. Ela tem que passar por todo o processo, porque eles não reconhecem como uma outra expressão da mesma fé, por conta das doutrinas que essas igrejas carregam. Esse é o nosso conceito contemporâneo de seita. Toda vez que a gente fala seita, é uma igreja exclusivista, que ela não considera o outro como irmãos. Uma curiosidade, a Universal do Reino de Deus, gente, ela é uma seita nesse sentido, mas de caráter ecumênico e de um sincretismo assustador. Eu não sei se vocês já perceberam, a gente quando fala dos evangélicos cita a Universal, mas eles nunca disseram que são evangélicos. Eles não se categorizam dessa forma. Tanto que a Universal fala assim, você pode ir lá na Sal da Terra e vir aqui tranquilo. Você pode ser espírita e vir aqui tranquilo, você pode ser católico e vir aqui, pode ser ateu, pode ir no candomblé e vir aqui, está tudo certo. Eles são como se fosse uma outra religião mesmo, que trabalha com esse sincretismo. Você pode acreditar no que você quiser, desde que você venha. Então é muito diferente da proposta do Evangelho, né? Jequiti, é por aí. Jequiti, Rinodê, Herbalife, todos, né? Vamos lá então. Não, o G12 é exclusivista. Você pega, por exemplo, as igrejas que trabalham nesse modelo, de tudo é assim. Não, você tem que ser membro aqui. E aí eles querem ter controle, não querem que as pessoas vão para outras igrejas. Então, por exemplo, eu não categorizaria a Assembleia Batista Presbiteriana e muitas igrejas como comunidade como seitas, porque de tudo, nós nos vemos como irmãos, apesar de divergências doutrinárias. Apesar de sérias divergências, mas não divergências fundamentais. No final, a questão da salvação é por graça, é em Cristo, e o resto é mero detalhe. Aqui, né, quando fala dessa seita dos nazarenos, o sentido da seita é diferente, tá? Seita, a gente vê essa expressão sendo usada pelo historiador, que a gente já falou aqui dezenas de vezes, Flávio Josefo, que é um historiador judeu contemporâneo de Jesus e depois dessas histórias da igreja primitiva. O Flávio Josefo usa a expressão seita para se referir aos fariseus, aos saduceus e a outros grupos religiosos da época. Então, uma tradução mais precisa do que seita seria a gente falar partido, porque dentro do Sinédrio é assim, tem o partido dos fariseus, o partido dos saduceus. Isso dá para nós um entendimento aqui diferente, né, acerca do contexto histórico, porque pode parecer, quando a gente está lendo o livro de Atos, que a fé cristã, dentro daquela igreja primitiva na Judéia, ela rompeu completamente com a história do judaísmo. E, na verdade, isso não aconteceu. Tanto que a gente vê isso nos testemunhos de Paulo. Paulo, quando vai para Jerusalém, quando ele está andando com os gentios, ele vive como um homem gentil sem crise. Ele não quer fazer a gente seguir voto, ele não quer fazer a gente não comer carne de porco, nem nada dessas coisas. Que ele fala assim, não, gente, isso aí não é para vocês. Ninguém é obrigado a fazer essas coisas, nós temos que viver só no fundamental. Mas Paulo, quando volta ali para a Judéia, quando ele está em Jerusalém junto com seus irmãos, o que ele faz? Ele vai para o templo na hora das orações, ele vai no templo na hora da leitura do Antigo Testamento, ele é um cara que raspa a cabeça, ele se purifica, ele vive todos esses preceitos sem crise nenhuma. E ele vê até nisso também uma estratégia, porque ele diz, estas coisas não são conflitantes
já que eu sou judeu, né, isso faz parte da minha cultura, com o Evangelho. Muito pelo contrário, estas coisas apontam para o Evangelho. Então, como eu já vivo agora a plenitude do Evangelho, eu faço aquelas coisas entendendo o porquê, o significado delas. Então, Paulo transita nesses dois mundos. E a igreja primitiva, nós temos que entender que ela não vai ter esse caráter estético e até mesmo organizacional que a gente está acostumado nos nossos dias. Se a gente fosse olhar como igreja primitiva, a igreja ali em Jerusalém, na Judéia, a gente poderia dizer que ela se parece muito mais com um culto judeu, com algo que parece meio islâmico, né, porque é a mesma base, a mesma origem litúrgica, do que propriamente o modelo que a gente está adotando aqui. O nosso modelo aqui é o modelo grego, é o modelo das igrejas gentílicas, é o modelo de sala de aula. Tem um professor e tem os alunos. Então, um fala, os outros escutam. A interferência de vocês é muito limitada. Esse modelo é ruim? Não, ele não é ruim, mas ele é só um modelo. Ele não é parâmetro de igreja. Então, a igreja, o legal dela não ter sido amarrada nesses aspectos litúrgicos é que ela vai encontrando as suas formas. Em cada contexto, nós podemos ter uma igreja diferente. A gente poderia ter uma igreja, por exemplo, que funciona como funciona um pequeno grupo nosso, que se reúne ao redor da mesa. Pode tranquilamente, é igreja, desde que ela assuma a responsabilidade por todos os elementos do que vem a ser viver como igreja. Então, neste contexto aqui, a igreja ela ainda é essa coisa muito contemplativa, muito litúrgica, e no momento do ensino, não há necessariamente nessa igreja primitiva algo parecido com o que a gente está fazendo aqui. Nas igrejas dos gentios, sim, há. Isso tudo, meus irmãos, culmina na seguinte realidade: a fé cristã não é vista ali na Judéia como uma outra religião. A fé cristã é vista como um partido dentro do judaísmo. Então eles dizem assim, olha, tem os fariseus, tem os saduceus, tem vários grupos, viu? É que os fariseus e os saduceus é os que compõem o sinédrio. Então eles são os mais poderosos ali, né? Mas tem muitos grupos. Tem grupo que tem vieses políticos, tem grupo que quer, como o grupo dos zelotes, né? Eles usam a fé, a religião, o Antigo Testamento, mas na verdade o interesse deles é a libertação de Israel do domínio romano. E, inclusive, gente, esses zelotes é um estresse na história. Por quê? Porque esses caras aprontam antes de Jesus e aprontam depois de Jesus. Tem uns livros apócrifos lá que a igreja adicionou depois, né, no Antigo Testamento, e que depois na Reforma nós tiramos, tipo Macabeus, que não está na Bíblia. É muito interessante você ler esses livros, porque tem gente que acha que quando você está falando de um livro apócrifo, você está falando de algo que não serve para nada, que é mentira. E não é mentira. Ele é um livro histórico, ele não é um livro que tem inspiração no sentido de que ele não tem concordância nenhuma com o resto, mas ele também não atrapalha. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada. Porque esse movimento dos Macabeus foi uma revolução meio política que acontece ali antes de Jesus. E aí você acha que esse negócio, porque os romanos vieram e matou todo mundo, né? Ou acharam que matou, né? E aí você acha que esse negócio está resolvido? Gente, esse mesmo grupo dos zelotes que vem lá dessa crise dos Macabeus, o que acontece? Como um partido infiltrado dentro do judaísmo, continuou semeando seus valores. E enquanto a igreja falava de um reino que transcende essa existência, né, esses caras continuaram trabalhando esse lance da libertação. Aí o que acontece? No ano 70, eles tentam dar um golpe político e expulsar os romanos de Jerusalém. Por conta disso, o que o imperador romano fez? Mandou ir lá e botar fogo no templo. E aí o templo foi destruído e ele está destruído até hoje. Ele não permitiu que o templo fosse reconstruído em seguida. Então, o que sobrou lá, o Muro das Lamentações, é uma das únicas paredes, né, que está de pé dessa ocasião, né, no ano 70 especificamente. E quem foram os caras que provocaram isso? Esse grupo dos zelotes, principalmente. Então, gente, é muito curioso isso, porque eu acho que às vezes nos nossos dias a gente olha a igreja como se assim, vem o judaísmo, aí sai a igreja, né? E aí agora a gente não tem mais nada a ver com aquele todo. E essa nunca foi a visão dos discípulos ali do primeiro século. Eles não acreditam que quando a gente está falando de um novo testamento, de uma nova aliança, que isso seja um rompimento
com aquilo tudo que Deus vinha fazendo. Gente, a igreja não é um conserto para o que estava dando errado. Muito pelo contrário. A igreja é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento estava trazendo. Então nós estamos liberados dos aspectos litúrgicos e dessa pressão do mandamento, porque agora nós vivemos na consciência, a consciência gera liberdade. Na liberdade a gente faz o que tem que ser feito, né? Mas esses cristãos lá do primeiro século, eles transitam nos dois mundos. Eles vivem os elementos da fé como nós vivemos, e ao mesmo tempo, já que isso já fez parte da vida deles inteira, eles vão lá para o templo tranquilamente. No templo vai ser ensinado alguma coisa errada? Bom, a gente está ensinando o Antigo Testamento, eles falam, eu recebo. A gente é que às vezes é muito, 8 ou 80, né? A gente olha e fala assim, não, eu quero só aquilo que é do meu pacote religioso. Então a gente vê aqui que esse negócio da seita dos nazarenos se refere a isso. Então a primeira acusação que eu falei, né, ele é uma peste e ele promove divisão entre os judeus, uma acusação religiosa. Ele é o defensor da seita dos nazarenos, é o principal ali, defensor da seita dos nazarenos, outra acusação religiosa. E a terceira no verso 6, o qual tentou também, intentou profanar o templo, outra acusação religiosa. O doido aqui é que você vê que esse Tertúlio é advogado mesmo. Ele não diz que Paulo profanou o templo, porque se ele falar isso, ele precisa de provas e de testemunhas. Ele diz que Paulo intentou profanar o templo. Ele está dizendo assim, ó, olha, nós interferimos porque o Paulo queria. E aí eu te falo, como que você julga algo que alguém queria? Ele foi pego com a mochila cheia de coquetel molotov, alguma coisa do tipo? Então a acusação é fraca, mas na verdade, tudo isso é porque a construção desse advogado é para ver se eles devolvem Paulo para ser julgado num tribunal judeu, num tribunal religioso. Por isso que as 3 acusações são de natureza religiosa. Aí verso 7, mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo de que os acusamos. Verso 9, e também os judeus o acusavam, dizendo serem essas coisas assim. Então os judeus só concordaram, falaram, não, é isso mesmo, é tudo que ele está falando e tal. O que o Tertúlio fez aqui? Ele está dizendo, o Lísias, que era o tribuno lá, que era esse comandante romano, né, ele veio e interferiu com grande violência, mas não tinha nada de errado acontecendo. E, gente, não tinha nada de errado? Vocês lembram que ele quase chicoteou Paulo, coisa que ele não poderia ter feito? E, na verdade, o Lísias acabou tendo que interferir, porque senão Paulo seria morto pelos saduceus. Então, toda acusação aqui é muito frágil. Então, eles já distorceram a acusação contra Paulo, e agora também eles estão fazendo uma acusação contra o tribuno romano, que está debaixo da autoridade do Félix. É muito fácil falar mal do que o cara fez, porque ele não está aqui para se defender. Ele não veio, ele só mandou Paulo, e aí o Félix mandou chamar os acusadores do Paulo. Então, complicado esse negócio aqui, né? Verso 10. Paulo, então, agora vai começar a fazer sua defesa. Ele diz, Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu, porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Paulo aqui é diferente, ele não puxa saco igual o advogado puxou, mas ele, como um cidadão romano, fala dizendo basicamente o seguinte, olha, reconhecendo o tempo em que o Senhor é juiz sobre esta região, eu confio num julgamento justo da sua pessoa. Então ele está ao mesmo tempo elogiando, mas cobrando uma postura, né? Eu tenho certeza que um homem da sua posição vai fazer um julgamento correto, um julgamento justo, né? Então é isso que Paulo está falando. E aí ele diz, eu respondo por mim. Eu não tenho advogado, assim como os judeus têm, que trouxeram o tal do Tertúlio aí para fazer as acusações. Aí do verso 11 ao 13 aqui, a gente vai ver o Paulo fazer a defesa dele acerca destas acusações. Então ele começa, verso 11.
Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com ninguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Então Paulo fala, olha, peraí, se eu sou o que promove divisões, o que eu fiz em Jerusalém? E dessa vez ele não fez nada. Porque Paulo estava fazendo isso em todas as sinagogas, quando ele saía para pregar em outros lugares. Mas ele, desta vinda a Jerusalém, ele tinha uma outra missão, que ele vai revelar para nós aqui de maneira explícita mais para frente, e que a gente já vinha falando anteriormente, e que nós encontramos informações também nas cartas paulinas, que é levar as ofertas para os irmãos da Judéia que estavam passando fome. É o tema lá de 2 Coríntios capítulo 9, né? Aquele que oferta, que faça isso com alegria, não por obrigação. É uma oferta especial para salvar os irmãos. Então Paulo aqui está dizendo, dessa vez, né? Ele não está dizendo dessa vez, mas dessa vez aqui, eu não juntei gente, eu não fui no templo pregar, eu não amotinei nem na cidade, nem em lugar nenhum. Então eles não podem provar essas coisas que estão me acusando. Só que no verso 14 ele fala sobre essa questão de ser do grupo aí dos nazarenos, né? 14 e 15. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho, que na minha Bíblia caminho está com C maiúsculo, porque essa era uma nomenclatura típica da época. Eles diziam aquelas pessoas que se denominam os do caminho. Né? O nome cristão foi criado lá em Antioquia e se popularizou entre os discípulos de Jesus do Ocidente. Mas lá na igreja primitiva, lá ali na região da Judéia, o nome ainda utilizado é essa nomenclatura antiga, os do caminho, certo? Então, ele fala, conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Então Paulo aqui, ele defende a sua visão, dizendo assim, da mesma maneira que estes outros creem em Deus, creem nas Escrituras e creem nos profetas, eu também creio. Mas isso que vocês estão chamando de seita ou de partido, uma divisão dentro do judaísmo, eu estou dizendo para vocês que eu creio que é o cumprimento de tudo que o Antigo Testamento estava trazendo. Então o Paulo fala assim, olha, eu não posso ser, de certo modo, punido por ter uma visão complementar diferente nos mesmos textos religiosos, se naquilo que são os textos nós concordamos. Porque para parar para pensar, o Paulo não discorda dos fariseus no restante das coisas. Ele não discorda. Ele não entra em crise com o judaísmo. Ele só está dizendo que o judaísmo ainda é metade da história, metade da conversa. Que a fé em Cristo é o complemento dessa história toda. Aí, meus irmãos, a gente vê no verso aqui 17 e 18, Paulo falando de uma maneira mais explícita a razão da viagem dele, que é o que eu falei, que eu adiantei para vocês aqui. Ele diz assim, ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas, e nisso me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, certos judeus da Ásia. Então olha que legal, Paulo está dizendo aqui, como eu disse para vocês, a razão pela qual ele veio para a Judéia. Né? E a razão é lá 2 Coríntios capítulo 9, em 1 Coríntios também tem essa referência, em várias das cartas a gente vê Paulo falando isso. Lembrando aquele trajeto todo que Paulo fez, ele passou na Macedônia, ele passou em vários lugares, e em todos os lugares eles estavam coletando ofertas. Não sei se vocês se lembram também, que a gente falou sobre uma certa ocasião, em que os judeus estavam armando uma emboscada para tentar roubar esse recurso e tentar matar Paulo. Aí eles dividiram o grupo, Paulo foi por terra, os irmãos foram por navio, deram um jeito para que esse recurso chegasse. Quando ele chega aqui agora, esse é o intuito, se reunir com a igreja
e trazer essas ofertas para poder ajudar os irmãos. Ele coloca como ofertas e esmolas porque é em favor de pessoas necessitadas, pessoas que estão passando dificuldade mesmo, né? Que são os cristãos desse primeiro século. E no verso 18, ele enfatiza a circunstância em que ele foi encontrado. Ele foi encontrado já santificado no templo, não em ajuntamentos nem em alvoroço. O que é esse santificado? Então, quando um judeu ele ia se apresentar no templo, principalmente alguém que é aqui do grupo dos fariseus, tinha todos aqueles rituais de purificação. Então ele veio de terras dos gentios, ele teve contato com homens gentios. Então o que ele tinha que fazer? Tinha que se lavar lá tantas vezes, tinha que oferecer tantas ofertas e não sei o quê. E Paulo fez todas essas coisas. Ele foi encontrado como um judeu no meio dos judeus, na miúda, quietinho, sem querer aparecer, seguindo todos os ritos para não chamar atenção. Isso tudo testemunha a favor dele, né? Aí então, ele continua. Os quais, né, esses judeus da Ásia que o encontraram, convinha que estivessem perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Esse versículo aqui basicamente é o seguinte: Paulo está dizendo, eu já fui acusado de muitas coisas por outros tribunais, por outros judeus em tribunais romanos nos lugares onde eu passei. E todos os judeus que me acusaram de alguma coisa, no final não conseguiram comprovar nada. Em todos os tribunais eu fui inocentado. Então, como que eu posso agora estar sendo acusado das mesmas coisas nesse tribunal, se nos outros tribunais eu fui inocentado? Então, o que ele está dizendo basicamente é assim: seria bom se os judeus lá da Ásia pudessem estar aqui para testemunhar isso, para testemunhar que essas acusações elas são infundadas, elas não fazem sentido nenhum. Verso 20. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Paulo está dizendo aqui, a única coisa que esses caras têm de fato contra mim é que quando eu fui colocado perante o tribunal deles, eu disse para eles que eles estavam querendo me julgar por causa de alguns elementos da minha fé, dentre elas a ressurreição dos mortos. Paulo obviamente citou a ressurreição dos mortos, que é um fato na fé cristã, não apenas como defesa da sua própria convicção, mas também para provocar um alvoroço dentro do sinédrio, que o sinédrio tinha os fariseus e os saduceus, que são maioria, não acreditam em ressurreição. Só os fariseus acreditam conforme aquilo que a Escritura traz. Então, por conta disso, o Paulo está dizendo, olha, se alguma coisa eu fiz, eu invoquei essa questão aqui. Mas se é esta acusação, basicamente o que ele está dizendo essa é uma acusação de natureza religiosa. O tribunal romano, como que ele vai me condenar por uma divergência de opinião religiosa dentro de algo lá da fé judaica? Não faz sentido. Porque esses partidos de escolas rabínicas, visões doutrinárias dentro do judaísmo, eles não são considerados crime. Não é crime pensar diferente. Inclusive, meus irmãos, quando você pega qualquer coisa que se refere ao judaísmo rabínico, né, a escola dos rabinos, é impressionante o número de opiniões que tem. A construção da fé dos judeus é muito diferente da nossa construção. Nós cristãos somos extremamente intolerantes com uma série de coisas. Então a gente diz assim, a verdade é assim, se aparecer alguém falando algo diferente, a gente já sai tacando pedra. A gente não quer ouvir a pessoa para tentar compreender a construção dela. Os judeus não pensam dessa forma. Então, por exemplo, Jesus, a gente viu isso nos evangelhos. Jesus chegava no templo, quando ele fez ali 30 anos, que aí ele já tem autoridade para falar, antes dos 30 nenhum homem pode falar, só pode ouvir. Então ele vem, participa, e aí alguém lê a Escritura, explica a Escritura, e depois as pessoas podem falar. Aí ele vem e começa a falar. E ele fala sobre o reino de Deus, e quando ele fala sobre o reino de Deus, as pessoas já chamam ele de rabi, né? Ou de rabino, de mestre, porque está vendo que ele está ensinando. Ele tem autoridade naquilo que ele está falando. Você diz assim, aquilo que Jesus trouxe é muito diferente de tudo aquilo que os outros falavam, mas há espaço para que se fale.
E aí, em cima das escrituras, eles debatiam e rebatiam aquilo que não fosse verdade. Aí como que se consolida o entendimento teológico dos judeus? Por ecos. Então, se um rabino fala uma coisa, outro rabino concorda, é como se fosse um eco. Eu falo aqui uma verdade, o outro ali fala também, o outro também fala, e quanto mais ecos a gente tem, nós dizemos que isso é mais verdade. Tem rabino que fala besteira? Tem demais. Só que eles não se preocupam com isso. Eles falam, deixa os faladores de besteira falar besteira, a gente só não dá atenção para as besteiras, essas doutrinas vão morrendo. Porque quem fala besteira não consegue sustentar um argumento por muito tempo. Então é muito diferente, né? A gente não consegue, às vezes, pensar desse jeito, né? Então Paulo argumenta isso, ele está dizendo assim, essa questão de ressurreição de mortos, não sei o que lá, de me acusar de ser líder de um partido dentro do judaísmo, isso não é nem crime. Ainda que seja tudo verdade, mas isso não é nem crime. Então eu estou sendo acusado de quê? Estão querendo me julgar de quê aqui, né? Então, defesa boa de Paulo, né? Bem construída. Verso 22. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então a decisão do Félix aqui foi inteligente, ele falou assim, eu vou estudar aí, tentar aprender um pouco mais sobre esse tal caminho, esse partido aí que o Paulo está pregando, né? E eu vou mandar o Lísias vir aqui, porque vocês aí, judeus, né, disseram que ele tirou o Paulo do meio de vocês, né, de uma maneira equivocada, que esse julgamento tinha que acontecer lá. Então eu vou mandar o Lísias vir para cá, para ele poder se defender também, porque vocês estão acusando um tribuno. Então não ficou legal essa história toda aqui, né? Bom, o que acontece? Verso 23. Mandou ao centurião que o guardasse em prisão. Então coloca Paulo de novo na prisão, tratando com brandura e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Então Paulo permaneceu preso, mas ao mesmo tempo ele é um preso numa condição especial. A igreja pode ir lá visitá-lo, a igreja pode servi-lo, então pode levar comida, pode cuidar dele, né? E a igreja pode ter livre acesso à pessoa de Paulo. A única questão é que ele fica dentro da cadeia, ele está preso, né? É uma condição diferente? É uma condição diferente. E se vocês pararem para pensar, meus irmãos, este período é exatamente o período em que Lucas vai ter mais ocasiões para estar com Paulo, para poder escrever o Evangelho de Lucas e para poder escrever o próprio livro de Atos. Porque Paulo vai ficar nessa condição durante 2 anos, nessa cadeia, aguardando esse julgamento. Então já ficou 2 anos nessa brincadeira aqui. Nesse período, Lucas vai lá e pode conversar. E aí até a ideia de se escrever o Evangelho e de se escrever o livro de Atos vem exatamente dessa ocasião, que eles falam assim, o que vai ser de Paulo? Não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que o próprio Jesus apareceu para Paulo dizendo que ele iria para Roma. Mas como vai terminar a história de Paulo? E então, gente, as gerações estão passando. Paulo já é alguém que, querendo ou não, já é outra geração dos fariseus que estão ali o acusando. Já são os filhos daqueles fariseus. Então, no final das contas, a fé cristã, que tem esse caráter muito de testemunho, ela está ficando diluída, porque a igreja está crescendo para tudo quanto é lugar, mas cada vez mais os discípulos originais de Jesus, né, e Paulo, que é levantado posteriormente, eles estão tudo indo para a morte. Daqui um pouco vai se perder essa questão do testemunho de pessoas que viram o próprio Jesus ou que testemunharam a história porque eram contemporâneos de Jesus. Por conta disso, Lucas resolve fazer os seus registros. Então é muito interessante essa atitude, né? Então esses 2 anos ali na cadeia deram oportunidade dele fazer muitas consultas históricas com os demais irmãos dali e também com o próprio Paulo, né? Não todas, porque as cartas paulinas da prisão, aí elas saem já da prisão em Roma, que já é uma situação mais complicada. Mas alguma deve ter saído daqui sim. Só que isso tudo é muito difícil de afirmar, assim, né? Dizer, essa foi escrita em tal lugar, mas é que algumas a gente vê... Oi? Essa ele tinha, ele não podia sair,
mas os irmãos tinham acesso a ele. As outras não, mas Lucas provavelmente tinha mais acesso. Mas aí é como mensageiro, não é como uma pessoa que necessariamente fica lá o dia inteiro. Outra coisa, as cartas paulinas, provavelmente, boa parte delas foi transcrita. Então, assim, foi ditada. Então, Paulo, estando numa prisão extremamente desconfortável, ele tinha que falar para que alguém escrevesse. Tá? Então, por quê? Porque a circunstância da cadeia romana lá em Roma, não é tão confortável quanto essa daqui, não. Confortável, nenhuma cadeia é confortável, né, gente? Mas aqui a comparação faz a gente ter essas percepções. Bom, vamos lá. Verso 24. Alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Então, gente, olha só que coisa interessante. Esse Félix era casado com essa mulher, essa tal de Drusila aqui, e essa mulher tem um lastro histórico aqui interessante. Ela foi esposa do Herodes Agripa. Vocês lembram lá que tinha os 3 Herodes lá? Na verdade eram 4, né? Ela foi esposa do mais novo ali. Então ela era uma mulher bonita, uma mulher que tem... ela era filha do Herodes. Falei esposa, ela era a esposa de outro cara. Ela era filha do Herodes Agripa, primeiro. Então ela é uma pessoa que tem pedigree, que tem uma história. E aí essa mulher acabou sendo dada a um rei lá na Síria para ser esposa dele. Então ela tem uma família de nome e se casa com uma pessoa extremamente perigosa. Uma pessoa poderosa, uma pessoa que tem influência lá no seu contexto. Esse Félix, como uma autoridade romana, conseguiu convencer ela de abandonar o marido dela e se casar com ele. Então você fala assim, o que esse rei lá na Síria manda? Eu acho que ele não manda muita coisa não, ele manda muita coisa lá. Mas para vir um governador romano e tomar sua esposa e ficar por isso mesmo, então esse Félix aqui não é pouca coisa não. E a mulher largou o cara e ficou com o Félix mesmo. E o que o texto aponta aqui para nós, é que ela é judia. Então ela conhece essa fé dos judeus. E provavelmente, quando o Félix falou, eu vou me informar melhor a respeito desse negócio do caminho, ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo assim, não, eu tenho minhas fontes para saber melhor sobre o judaísmo. Qual é a fonte? A esposa dele. Vou perguntar para ela. Então ele deve ter consultado ela e falado, mas o que você acha dessa seita aí, desse partido aí os do caminho, os nazarenos aí, E ela deve ter falado assim, eu ouvi falar muitas coisas, mas eu não sei precisamente. O que esse verso está dizendo aqui no 24 é tipo assim, que ele manda chamar o Paulo, e aí está lá então o Félix, a esposa dele que é judia, então entende tudo de judaísmo, e vira para o Paulo e fala assim, explica para nós então. E aí, gente, Paulo, nada de braçada, Vai converter alguém ali? Não. Mas Paulo, para falar a respeito da fé cristã, ele vai conseguir falar do jeito que precisa ser falado, Bom, o que acontece? Ele explica, e aí a gente tem, verso 25, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, responde, por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Então, gente, olha que coisa curiosa, o que Paulo prega? O que Paulo faz para explicar? Porque ele poderia falar da fé cristã de muitas maneiras, mas Paulo aqui adaptou a pregação, enfatizando elementos que ele entendia que seriam convenientes para a compreensão do Félix. Então ele fala sobre como ser discípulo de Jesus, promove justiça, domínio próprio e uma maneira de viver que traduz temor com o juízo de Deus que há de vir depois que a gente morrer. Então ele falou de coisas que, na verdade, não comprometem nada e que fazem parte mesmo da fé. Então ele deve ter falado sobre honrar as autoridades, que na verdade ele não está preocupado com isso, que essa coisa da fé em Cristo é algo que vai transcender essa existência. Por conta disso, o Félix ficou espavorido, está dizendo aqui, Falou, cara, esse negócio aí é até muito interessante, não é de todo ruim, tem muita coisa legal, Só que o verso 26
mostra a corrupção do sistema. Você está achando que é só no Brasil que os juízes são corruptos? Como o cara não tinha os advogados certos aqui, né? Verso 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Então o Félix chamava o Paulo, cada vez mais ouvindo aquela pregação, mas o que ele queria é que os irmãos da igreja levantassem um dinheiro e dessem para ele. Por quê? Porque ele é um juiz corrupto. Se desse dinheiro, estava solto, porque a acusação de fato ficou frágil. O que acontece, gente, é que suborno no Império Romano é um crime muito sério. No entanto, é prática comum. Muito parecido com aquilo que a gente vive na nossa realidade hoje, né? Fala, se um policial, por exemplo, é pego recebendo suborno, a punição é muito severa. E, no entanto, ainda acontece, né? Juiz, então, nem se fala. Verso 27. Mas, passados 2 anos, então o cara já ficou 2 anos nessa brincadeira, gente. Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, gente, depois de 2 anos, o Félix foi chamado para Roma, para servir em outro lugar. E por conta disso, vem esse Pórcio Festo que assume no lugar, e assumindo no lugar, ele podia ter libertado já o Paulo, largou o cara para lá. Agora, esse outro acusador, esse outro presidente ali, né, governador da região, tem o conhecimento todo que o Félix teve a respeito da fé em Cristo, do processo todo? Teve nada. É outro governador, basicamente é como se zerasse essa parada toda e fosse recomeçar esse julgamento tudo de novo. Então já foram 2 anos aí de prisão, 2 anos em que Paulo está enrolado, e aí agora o julgamento de Paulo vai ser retomado de uma maneira mais incisiva. Beleza, meus irmãos? Estamos quase acabando. No próximo capítulo, a gente vai ver que o negócio aperta para o lado de Paulo, e aí então ele tem que apelar para uma instância superior. Tem que apelar para ser mandado para Roma. Beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos no Teu nome, estudando a Tua palavra. Que o Teu Espírito trabalhe no nosso entendimento, Senhor Deus, a sensibilidade para todas as coisas que a Sua palavra tem a nos ensinar. Que nós possamos ter sempre a devida reverência, o devido zelo, o devido cuidado em aprender aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.